E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e eu vim falar aqui pra vocês, já que eu não fiz vídeo com a minha TBR da MLI, mas eu deixei só lá no Face do canal, então vocês devem ter acompanhado, tem lá as imagens, né, dos livros que eu tinha separado para ler no MLI. Eu vim falar hoje então do resultado, o que eu consegui ler, o que eu não li, então eu vim falar para vocês como é que foi o resultado da minha MLI. Para quem não sabe, MLI então é uma maratona de inverno que foi aí planejada, né, como todos os anos, pelo Vitor do Geek Freak. Então, gente, nessa maratona esse ano ele fez assim uma classificação, a TBR, né, para você escolher. Tinha 3 opções. Você podia fazer uma fácil, a intermediária ou a hardcore, né, a mais difícil. Eu escolhi a intermediária, eu me cadastrei lá como intermediária e no final das contas eu descobri que eu podia ter feito a hardcore, que eu teria conseguido também, né. Na verdade faltou só um livro para não fazer a hardcore, que daí eu nem fiquei planejando muito fazer porque já tinha me cadastrado na intermediária, né? Então eu acabei não fazendo, mas enfim, foi muito produtiva essa maratona. Vamos lá falar então o que eu consegui, o que eu tinha planejado e o que eu consegui fazer. Na fácil tinha o livro com capa azul, com menos de 200 páginas e que comprou pela capa. Então vamos lá. Comprei pela capa, tinha que ser da Dark Side, né? O Segredo dos Corpos, que aí é a biografia de um médico legista, e entre a biografia dele, que talvez não fosse ser assim tão interessante, porque eu não conheço o cara e tal, né? Ele fala mesmo das autópsias mais famosas, mais importantes que ele fez durante a carreira dele. E isso, gente, é muito interessante. Então, já deixo aqui para quem gosta desse tipo de assunto, evidentemente, né? Como eu gosto muito de assistir essas séries, né? Todas de policial, falando de autópsia e tudo mais, então eu achei muito interessante, um tema que eu curto. Então, eu gostei muito. Então, já fica aí, né, pra vocês não confundirem, achar que o livro é outra coisa. Então, é uma biografia, é o cara falando da vida dele, e conforme ele conta a vida dele, conforme ele vai envelhecendo, conforme ele vai ficando renomado na profissão dele, ele vai contando os casos que ele enfrentou e os casos que fizeram ele ser mais renomado, mais conhecido, enfim. Então, muito legal, fica a dica aí. E entrou na parte, então, do comprei pela capa. Capa azul, eu li no Kindle aqui, que foi o Deuses Americanos. Como eu tinha assistido a série, e a série eu fiquei, todos os capítulos eu ficava, nossa, que capítulo legal, mas eu não entendi nada. Nossa, capítulo legal, mas eu não entendi nada. Eu só fui entender mesmo no último capítulo, né? Que eu acho que foi o que todo mundo, que meu amigo também tava assistindo, que a gente ficava comentando, era a mesma coisa. E ele só entendeu também no último capítulo. Aí eu falei, putz, preciso ler o livro pra eu conseguir entender um pouquinho melhor. Li o livro. O Deuses Americanos, ele é considerado, assim, por muitas pessoas a obra-prima do Neil Gaiman. E, assim, pra mim não foi, tipo, a obra-prima do Neil Gaiman, mas eu também não odiei ele tanto quanto muitas pessoas não gostam, né? Eu achei um livro bom, né? Mas não achei ele tudo isso, nem tão ruim assim. A questão só é que você espera muito que uma coisa vai acontecer durante o livro inteiro e essa coisa não acontece. Então, essa parte é um pouco frustrante. Mas fora isso, ele é legal, ele é bem escrito. Tem muito personagem, você se perde um pouco nos personagens. Tem uns personagens muito desnecessários, assim, mas fora isso, é um livro legal. E aí também, como eu falei, se eu tivesse feito, né, até a hardcore, esse daqui também seria um livro que foi muito criticado por alguém, que a Tati Feltrin, que vocês devem saber, ela detesta esse livro, assim, a resenha dela falou bem mal do livro. Entendo vários pontos que ela colocou na resenha lá quando eu tava lendo, eu achei verdade, eu achei meio ruim, mas algumas coisas não, né? Então, enfim. Um livro com menos de 200 páginas, eu acabei escolhendo um, e na TBR eu coloquei um, mas na hora de ler eu li outro, porque me deu vontade de ler outro, li outro e ponto. Que foi esse daqui, um menino chamado Vlado, então, que é de uma autora nacional, Márcia Camargos. Ele é da Autêntica, né, um livro que eu acho que ele não é tão conhecido assim, mas que deveria ser. Então aqui a gente vê um pai e um filho, e esse filho precisa fazer um trabalho para a escola falando da ditadura e falando do Vladimir Herzog, e ele vai perguntar pro pai dele, o pai dele começa a contar a história. Então a gente vê aqui a história da ditadura no Brasil, mas aí sempre com esse personagem, né, do Vlado. Então a gente vê a história da ditadura, né, pelos acontecimentos, pelas coisas que aconteceram com o Vladimir Herzog. Então eu gostei bastante. E além dele se encaixar nessa categoria, então, de menos de 200 páginas, então ele também é escrito por mulher e se passa em um importante período histórico, tá vendo? Eu deveria ter colocado na hardcore. E aí um outro que eu também li por aqui, também fininho, que também se encaixaria com menos de 200 páginas, que é daquela categoria de que eu não
manjava muito da sinopse, não sabia muito bem o que era. Eu escolhi então o Elogio da Madrasta, do Mário Vargas Llosa. Sempre quis ler o Llosa, daí eu escolhi esse porque é mais fininho, eu achei o título interessante, mas eu não manjava muito do que era ele em si. E ele também tá naquela minha lista lá dos 12 livros pra eu ler em um ano. Não vou dizer que eu amei, não gostei tanto assim, né? A pegada dele não é muito boa, mas eu quero ler algumas outras coisas do Llosa pra poder comparar, porque eu sei que ele escreve também, enfim, temas diferentes e tudo mais. Nesse período aí desses 15 dias da MLI, eu acabei lendo outras coisas também, mas que eu vou falar um pouquinho mais com vocês quando eu falar das leituras de julho. Mas aí já adiantando, então, eu consegui terminar o Ana Karenina, que eu tava lendo desde maio, e gente, que livro incrível! O Tolstói é sensacional, né? Ele parece tipo aquelas tiazinha velha que tá fofocando dos outros assim e fica contando a vida, né? Ele é incrível, eu acho a escrita dele sensacional. E eu também li duas da Helena Brum, que tinha começado, parado, enfim, né? Então também fiz a leitura desse livro e mais algumas outras coisinhas aí que terminei aí no meio, mas como eu falei, então no próximo vídeo, quando eu falar das leituras de julho, eu comento essas outras leituras. E vocês, pessoal, como foi a MLI de vocês? Vocês fizeram uma TBR assim, muito gigantesca e não conseguiram cumprir, ou fizeram uma TBR menorzinha como a minha e deram conta? Conta aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece que é um Veda, então teve vídeo ontem, vai ter vídeo amanhã. Espero ver vocês todos os dias aqui no canal. Obrigada e até amanhã. Tchau!